Bailarina do universo de John Wick é um spin-off que carrega a essência da franquia do John Wick dentro de uma história sobre vingança da personagem da Ana de Armas. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes da gente falar sobre Bailarina, eu já gostaria de lembrar, obviamente, vocês de se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês sempre estão acostumados a dar neste canal. Vamos então aí falar sobre Bailarina, que é o novo filme da franquia do John Wick, baseado agora na personagem da Ana de Armas, que existe dentro desse universo dos filmes do John Wick, mas que ela tem a sua própria história, onde ela era uma garota que perde o pai num crime brutal e ela vai passar por essa jornada de crescimento para se tornar uma assassina, assim como o John Wick, o Baba Yaga é na franquia original, na trilogia original, né, na quadrilogia no caso, e que agora aqui a gente tem essa jornada da Ana de Armas, essa vingança brutal dela, e que eu acho que é muito interessante quando a gente passa a perceber que esse filme aqui ele é muito uma essência do primeiro John Wick. O primeiro John Wick ele é um filme muito simples na sua história, na sua temática e naquilo que ele quer falar. Também é um filme sobre vingança, um filme onde o John Wick perde o cachorro e ele decide sair matando várias pessoas para se vingar pela morte do próprio cachorro, sabe? Aqui no Ana de Armas aqui não é diferente, porque aqui no Bailarina a gente vai ter uma Ana de Armas que ela vai querer se vingar por um desejo pessoal de vingança do passado da família dela, sabe? E eu acho que é muito curioso como a jornada dela se entrelaça muito com a jornada do Baba Yaga, do próprio John Wick no primeiro filme, sabe? E não é à toa que a gente tem a presença do John Wick no filme aqui, mas que ele não rouba o protagonismo da Ana de Armas em momento algum. Ele é uma participação no filme apenas para incentivar e fazer com que a jornada da Ana de Armas possa trilhar o seu próprio caminho, possa trilhar o seu caminho onde ela vai definir quem ela vai se tornar e aquilo que ela vai virar como uma lenda nesse universo do John Wick, sabe? Eu acho que é curioso como esse filme aqui ele abraça em muitos momentos aquela ação frenética, aquela ação maluca que a gente vê do próprio John Wick. Eu acho que a Ana de Armas sabe lutar muito bem. Tem cenas de ação nesse filme que são incríveis. Eu acho que você tem uma sequência de lança-chamas aqui, que tá no trailer do filme, que é inacreditável de bom, sabe? É uma cena espetacular. É no terceiro ato do filme essa cena e é incrível. Eu acho que o filme ele tem cenas de ação que são tão boas quanto a própria franquia do John Wick. Eu acho que você fazer um filme derivado desse universo mostra que existem outras histórias da franquia do John Wick que podem ser tão interessantes quanto a própria história do Baba Yaga, que podem servir como futuros spin-offs, futuros filmes solos desses personagens, sabe? E eu acho que a Ana de Armas ela tem um carisma muito próprio para ter um filme dela, e eu tenho certeza que esse filme aqui pode ganhar uma sequência, ou ela vai aparecer no John Wick 5, porque o filme ele carrega essa personagem numa jornada que é muito interessante, porque é uma personagem muito interessante. A gente acompanha o backstory dela, a história de origem para ela se tornar quem ela vai se tornar, de uma forma que ela possa trilhar o seu próprio caminho, a sua própria jornada que pode se distinguir da jornada que o Baba Yaga enfrenta desde o primeiro John Wick até o John Wick 4, sabe? A gente sabe que vai ter um John Wick 5 porque o John Wick não morreu no final do John Wick 4. E eu acho que isso é muito curioso, porque você ter um filme da Bailarina agora, você mostra que essa franquia pode ir para outros caminhos, ela pode se reinventar em outras histórias, mas mantendo aquela ação e aquela frenética da ação incrível que a franquia do John Wick se estabelece desde o primeiro filme. E, querendo ou não, é uma pena para mim que esse filme não tenha feito tanto sucesso em bilheteria, porque o marketing dele foi horrível, o marketing dele foi excessivamente péssimo, foi excessivamente inexistente, porque não teve poucos trailers, teve poucos materiais de divulgação do filme aqui no Brasil, e é uma pena porque esse filme ele é tão bom quanto John Wick 4, quanto John Wick 3, quanto John Wick 2 e John Wick 1. Esse filme aqui ele é parte dessa franquia, mas que mostra uma história que pode carregar o futuro dessa franquia para mostrar que existem outras histórias a serem contadas, outros personagens que podem ganhar as suas próprias histórias, os seus próprios filmes. Eu acho que a Ana de Armas ela carrega muito bem o protagonismo, um protagonismo que é carismático, ela
é uma atriz incrível, então ela tem muito carisma em tela. Eu acho que a personagem dela é tão interessante quanto o personagem do Baba Yaga. Eu acho que o filme constrói muito bem essa narrativa de vingança dela no ponto A até o ponto C, sabe? É um filme que tem um roteiro muito fechadinho naquela história que ele quer te contar com aqueles personagens que ele vai te apresentar e com aquele futuro que ele vai deixar aberto para caso a personagem retorne numa possível sequência ou no John Wick 5 ao lado do Baba Yaga. E, querendo ou não, eu acho que é um dos filmes mais divertidos do ano em termos de ação, em termos de quanto o filme é bem feito, na direção. A câmera do filme é muito boa, a iluminação do filme é espetacular. Tem uma cena da Ana de Armas na boate lá e tal, que ele faz um uso de câmera, um uso de iluminação, com luzes meio roxo, meio azul, e que isso dá todo um simbolismo para a cena. Isso torna e faz com que a cena seja visualmente muito linda. Eu acho que a fotografia desse filme aqui é impecável, sabe? Então, querendo ou não, eu fico muito esperançoso com o futuro que John Wick pode ter no cinema a partir desse filme aqui, a partir de outras histórias que podem vir logo adiante. Então, querendo ou não, deixo a minha recomendação para quem não viu Bailarina, que possa ver agora que ele está disponível em mídia digital via aluguel ou por aquele meio brasileiro que vocês sabem muito bem qual é. E é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam de Bailarina. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!